E aí, pessoal, questão de número 53 do capítulo 9 do Fundamentos de Física. Nós temos na figura uma bala de 3 gramas e meio, que é disparada horizontalmente contra dois blocos inicialmente em repouso sobre uma mesa sem atrito. A bala atravessa o bloco 1 com 1,2 kg de massa e fica alojada no bloco 2 com 1,8 kg de massa. Os blocos terminam com velocidade v1 igual a 0,630 metros por segundo e v2 igual a 1,40 metros por segundo. Desprezando o material removido do bloco 1 pela bala, encontre a velocidade da bala ao sair do bloco e ao entrar no bloco. Então veja que a ordem aqui ela está invertida, né? Geralmente a gente encontra os valores iniciais depois os finais, né? Só que aqui o item A pede os valores finais primeiro e os iniciais depois. Aí eu segui a lógica que eu sempre sigo resolvendo. Eu vou encontrar primeiro o valor inicial, né? Antes do impacto. Então nós temos aí a letra B sendo resolvida primeiro. Foi a forma mais cômoda, mais fácil para mim de resolver. Você, ao longo da resolução, pode perceber que dá para encontrar o valor de A primeiro, né? Mas isso aí eu não parei para pensar. Possa ser que depois de gravar esse vídeo eu perceba como é que se fazia para resolver a letra A primeiro, mas eu achei mais cômodo resolver a B primeiro. Logo abaixo aí da sua tela, você tem o esqueminha ilustrando o que o enunciado pede. O bloco 1, o bloco 2, os dois estacionários sobre uma superfície sem atrito. Uma bala vem, atravessa o bloco 1 e se aloja no bloco 2, fazendo com que elas adquiram as respectivas velocidades indicadas no enunciado. Obviamente, a gente vai usar a lei de conservação da quantidade de movimento. Expressa, né, por essa equação aqui. Então veja que eu já coloquei aqui letra B primeiro, né? Eu achei mais cômodo e por esse raciocínio. Se você encontrar outro raciocínio, né, que chega na letra A antes da letra B, você coloca aí nos comentários. Então nós temos a conservação da quantidade de movimento, ela se conserva, então a quantidade de movimento antes tem que ser igual após a colisão, né, ou o evento que você está analisando. E aí nós temos o seguinte. Antes ou imediatamente antes da bala colidir com o bloco 1, nós temos o quê? A massa do bloco vezes a sua velocidade mais a massa da bala vezes a sua velocidade, né? A soma das suas quantidades de movimento, né? Por isso que aqui é indicado o somatório. E após, nós temos também separados, né, a quantidade de movimento do bloco e da bala, que eles não ficam alojados, ela atravessa e segue seu caminho. E o bloco adquire, por transferência de quantidade de movimento, adquire um certo movimento. Porém, antes da colisão, o bloco estava parado. Então, esse termo aqui é nulo. E aí a gente pode colocar em evidência ou isolar a nossa variável de interesse, que é a velocidade da bala antes da colisão com o bloco 1. Mas perceba o seguinte, que ela depende da velocidade do bloco após a colisão, ou seja, ao sair do bloco 1. E esse valor a gente não conhece, pois ele é pedido na letra A. Dessa forma, a gente faz o seguinte. Analisa agora a quantidade de movimento após a colisão. Então, dessa forma, após a colisão, a gente tem a quantidade de movimento após é igual a quantidade de movimento antes, né? Se a gente desprezar a perca de massa, tá? É um monte de coisa que tornaria o sistema menos ideal, entre aspas, né? Podemos assim dizer. Então, na situação em que a bala sai do bloco 1, nós temos o seguinte. Vamos analisar de quando ela sai do bloco 1 até a colisão com o bloco 2. Então, antes da colisão do bloco 2 com o bloco 2, você tem a quantidade de movimento do bloco 2. Aqui é 2, não é 1. Você tem a quantidade de movimento do bloco 2 e a quantidade de movimento da bala ao sair do bloco 1.
Porque lembre-se, não há nada que indique que ela está perdendo velocidade nesse trajeto do bloco 1 até o bloco 2. Então a gente assume que a velocidade dela é constante nesse trecho que sai do bloco 1 até o bloco 2. E após a colisão, você tem a velocidade do conjunto, né? Massa bloco bala, né? O que a bala se aloja no bloco 2, e a velocidade desse conjunto, que é a velocidade do bloco 2. Né? Lembre-se, como o bloco 2 está com uma certa velocidade e a bala está alojada nele, então também é a velocidade da bala. Os dois se movem como um corpo só. Aí a gente isola quer dizer, elimina logo esse termo aqui, na verdade, né, que é nulo, já que o nosso bloco 2 inicialmente estava em repouso, né, antes da colisão. E aí nós temos que a velocidade da bala ao sair do bloco 1 depende dessa equação aqui, dessa expressão, né, que está aqui embutida, o VF é a velocidade do conjunto bloco 2 bala sobre a massa da bala. Agora percebi que basta apenas aplicar a, os valores aqui que você já acha a letra A já. Ó. Gravando o vídeo é que eu percebi, ó. Eu estava tão focado em descobrir a velocidade da bala antes do impacto com o bloco que eu não percebi que era só aplicar a conservação do momento diretamente na situação após a colisão que você já achar, sem precisar de ter feito isso aqui tudo. Bom, né? Então, na resolução não percebi, mas agora eu percebi. Então, o que foi que eu fiz, né? Como eu estava focado em descobrir o valor do item B, não percebi que era só substituir os valores aqui que você acha o valor da velocidade da bala após a colisão. E aí vocês vão ver isso, ó, porque é o que eu fiz. Como eu estava focado em resolver o item B primeiro, o que eu fiz? Peguei a equação do retângulo azulzinho, né, que é o nosso M1V1 mais MBVB sobre MB, né, que é a massa da bala. E como eu não sabia quem era VB, que está aqui no retângulo em amarelo, eu peguei essa expressão e substituí em azul, que ficou com essa cara aqui. No lugar de VB, eu coloquei o quociente que está ali no retângulo em amarelo. E aí, dessa forma, o que é que eu fiz? Eliminei os termos aqui que o quociente daria 1, e aí a nossa equação ficou com essa cara aqui. Daí eu substituí os valores, né? A massa do bloco 1, a velocidade dele após a colisão, mais a quantidade de movimento do conjunto bala bloco 2, né? Sobre a massa do bloco 2. Então, substituí os valores, resolvi, e aí deu que a velocidade da bala antes da colisão com o bloco 1 é de 937,4 metros por segundo. Então, veja que a variável que eu não conhecia, que ela dependia do item B, era resolvível muito facilmente. Já foi triste isso, né? É ruim quando a gente só percebe as coisas depois de feito e a gente vai olhar. Aí agora sim eu vou resolver o item B, que olha só, era só pegar essa equação e substituir os valores, né? Que estavam tudo já no enunciado. Era só desenvolver, não precisava fazer isso tudo aqui. Eu fazia só no item B mesmo, né? Que essa variável que aqui que a gente desconhecia, que é a do item B, a gente já resolveria sem precisar de fazer nenhuma maracutaia. Então, só substitui os valores, a massa do bloco 2, 1,8, a massa da bala, né, em quilos, 0,0035, a velocidade do conjunto após a colisão, né, o conjunto bloco 2 bala, sobre a massa da bala. E aí nós temos a velocidade da bala ao sair do bloco 1, né, e é com essa velocidade que ela vai atingir o bloco 2. Ela sai do bloco 1 e atinge o bloco 2 com uma velocidade de 721,4 metros por segundo. Então, olha só, dá para só perceber agora
né? Esse meu hiperfoco, né, não me permitiu perceber que era só desenrolar direitinho, que você nem precisava se preocupar com uma segunda variável, que nem eu fiz no item B. Então, na verdade, o caminho que eu segui foi o mais difícil, né? Esse aqui era o mais fácil, eu resolver primeiro o item A mesmo. Muito bem, pessoal, espero que tenham gostado, espero que isso não tenha atrapalhado no raciocínio, né? No desenvolver do raciocínio, da resolução da questão de vocês que estão assistindo. Curtam, compartilhem, né? Se você é novo aqui, se inscreva no canal. E como sempre, dúvida, críticas, sugestões aí embaixo na caixa de comentários. E até a próxima questão.